Olá, sou Melquisedeque. Já imaginou ser o único homem justo em um mundo tomado pela maldade e ser escolhido para salvar a vida na terra? Essa é a extraordinária história de Noé, um homem de fé inabalável que enfrentou o maior cataclismo que a humanidade já conheceu, o dilúvio. Mas em meio a essa nova aliança e esse recomeço perfeito, uma mancha inesperada surge. Qual foi o primeiro grande erro da nova humanidade, cometido pelo próprio Noé, que lançaria uma sombra sobre seu legado e traria uma maldição inesperada? Fique até o final para desvendar as lições poderosas que essa saga nos revela sobre justiça, juízo e a infinita misericórdia divina. Se essa introdução já te deixou curioso, peço humildemente que nos apoie com a sua inscrição. Somos um canal novo e cada inscrição nos ajuda a levar mais luz e conhecimento a outras mentes. Prepare-se para embarcar nessa jornada épica de fé e salvação. Vamos direto ao ponto. A saída da arca e o primeiro ato de adoração. Após mais de um ano dentro da arca, flutuando sobre as águas do dilúvio, Deus finalmente ordenou a Noé, sua família e todos os animais que saíssem. Eles pisaram em terra firme novamente, mas não era a mesma terra que haviam deixado. Era um mundo renovado, limpo das iniquidades passadas, um cenário de recomeço e de esperança sob um céu que se abria. A primeira atitude de Noé ao pisar em solo seco foi de profunda gratidão e adoração a Deus. Ele construiu um altar e ofereceu holocaustos de animais limpos e aves ao Senhor. Esse ato de sacrifício foi um reconhecimento da soberania divina e da salvação milagrosa que Deus havia providenciado em meio à destruição global, selando o recomeço com um ato de louvor e submissão. Em resposta à adoração de Noé, o Senhor sentiu o aroma agradável do sacrifício e fez uma promessa solene em seu coração. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, embora toda a inclinação do coração humano seja má desde a meninice, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz. Essa promessa foi um fundamento de esperança para a nova humanidade. Novas leis e o pacto do arco-íris. Com a terra purificada e a promessa estabelecida, Deus deu a Noé e seus filhos novos mandatos para a repopulação e organização da nova humanidade. A primeira instrução foi: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra. Essa era a ordem de Deus para que a vida florescesse novamente, preenchendo cada canto do mundo com a nova geração. Pela primeira vez, a humanidade recebeu a permissão divina para comer carne, uma mudança significativa na dieta estabelecida desde a criação. Contudo, veio com uma restrição fundamental: a vida estava no sangue, e por isso o sangue não deveria ser comido. Essa lei estabelecia um limite e uma santidade à vida, lembrando que toda vida pertence a Deus. Deus também estabeleceu a pena de morte para o assassinato, uma lei fundamental para a ordem e a justiça na nova sociedade. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Essa lei reforçava a santidade da vida humana, feita à imagem de Deus, e a seriedade de tirar uma vida, garantindo que o valor do homem fosse reconhecido e protegido. Finalmente, Deus estabeleceu uma aliança eterna com Noé e toda a descendência, e com todos os seres vivos. Nunca mais a vida seria exterminada por um dilúvio global. Como sinal dessa aliança, Deus colocou seu belíssimo arco nas nuvens, o arco-íris, um lembrete visual e eterno de sua promessa de fidelidade, que resplandece após a tempestade, trazendo beleza e segurança ao mundo, um símbolo de esperança e da graça divina. Que recomeço glorioso e cheio de promessas! Novas leis, a santidade da vida e o majestoso arco-íris como um sinal eterno da fidelidade de Deus. Parece o início de uma era perfeita, não é mesmo? Mas a história da nova humanidade não se desenrola sem surpresas. Lembre-se da nossa promessa no início do vídeo. Qual foi o primeiro grande erro da nova humanidade cometido pelo próprio Noé, que lançaria uma sombra sobre seu legado e traria uma maldição inesperada? Continue assistindo este vídeo até o final para desvendar esse mistério e as lições poderosas que surgem desse momento inesperado. A vida de Noé pós-dilúvio e um novo desafio. Após o dilúvio,
Noé, o grande construtor da arca, assumiu um novo papel fundamental para a reconstrução da terra, o de lavrador. Ele se dedicou ao cultivo da terra e plantou uma vinha. Esse ato de semear e colher simboliza o renascimento da agricultura e a capacidade da humanidade de recomeçar a vida, estabelecendo as bases para a civilização pós-diluviana. A vida voltava a prosperar na nova terra. Contudo, em meio a esse novo começo, uma mancha inesperada surge, revelando a persistência da fraqueza humana mesmo após um juízo tão grande. Noé bebeu do vinho que produziu, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Esse evento, muitas vezes surpreendente para quem conhece apenas o Noé da Arca, marca um momento de vulnerabilidade e erro humano que viria a ter consequências significativas para sua família e para a história futura das nações. Cam, um dos filhos de Noé, viu a nudez de seu pai e, em vez de mostrar respeito, saiu para contar a seus dois irmãos Sem e Jafé lá fora. Sua atitude foi de desrespeito e zombaria. Em contraste, Sem e Jafé pegaram uma capa, caminharam de costas para o pai para não verem sua nudez e o cobriram. Esse momento de falha familiar expõe diferentes reações à vergonha e se tornaria um ponto crucial para o destino das futuras gerações. A maldição de Canaã e a bênção dos outros filhos. Quando Noé despertou de sua embriaguez e soube o que seu filho mais novo, Cam, lhe havia feito, ele proferiu uma maldição, mas não sobre Cam diretamente, e sim sobre Canaã, o filho de Cam. Maldito seja Canaã, servo do servo, será para seus irmãos. Essa maldição, ligada ao desrespeito de Cam, lançaria uma sombra sobre a descendência de Canaã, marcando um destino de servidão. É um momento de profunda seriedade, mostrando as consequências das ações filiais. Em contraste com a maldição, Noé proferiu bênção sobre Sem e Jafé por seu ato de respeito e honra. Ele abençoou o Senhor Deus de Sem e declarou que Jafé se expandiria e habitaria nas tendas de Sem. Essas bênçãos proféticas traçariam o destino das linhagens de Sem e Jafé, ligando-as à proximidade divina e à expansão, respectivamente. É um testemunho de que a honra e o respeito filial são recompensados por Deus, moldando o futuro das nações. As palavras de Noé sobre seus filhos não eram meras observações, eram declarações proféticas que traçariam o destino das linhagens de Cã, Sem e Jafé por milênios. A história pós-dilúvio, com o surgimento das nações, muitas vezes é vista à luz dessas profecias, revelando a mão de Deus na formação dos povos e a importância da atitude filial para com a autoridade paterna. O episódio de Noé e seus filhos nos mostra que, mesmo após um recomeço divino, a natureza humana e suas escolhas têm um poder imenso moldando o destino de gerações. A maldição e as bênçãos proféticas são surpreendentes, não é? Mas como essas linhagens se espalharam e formaram as nações que conhecemos? E qual foi o ato de rebelião que levou a humanidade à dispersão total? Continue assistindo este vídeo até o final para desvendar o mistério da Torre de Babel e as profundas lições sobre unidade, soberba e a soberania de Deus. A dispersão das nações e a Torre de Babel. Após o dilúvio, os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e seus descendentes começaram a repopular a terra, espalhando-se gradualmente pelas diferentes regiões. Inicialmente, toda a humanidade falava uma só língua e tinha um só modo de falar, promovendo uma grande unidade e cooperação entre os povos. Esse era o início da formação das nações pós-diluvianas, todas com uma origem comum. No entanto, essa unidade foi corrompida pela soberba. Ao migrarem para a planície de Siniar, os homens decidiram construir uma cidade e uma torre cujo cume chegue até aos céus para fazer um nome para si e evitar serem dispersos pela face da terra. Essa não era apenas uma construção ambiciosa, mas um ato de rebelião direta contra o mandato divino de encher a terra e uma manifestação de arrogância contra a soberania de Deus. Deus, vendo a soberba e a intenção unificada da humanidade em desafiá-lo, interveio. Ele confundiu a língua dos homens, de modo que não mais pudessem entender uns aos outros.
Essa intervenção divina forçou a humanidade a se dispersar pela face de toda a Terra, formando as diversas nações e línguas que conhecemos hoje. A Torre de Babel, que visava unir a humanidade em rebelião, tornou-se o catalisador de sua fragmentação e diversidade, um testemunho da soberania de Deus sobre os planos humanos. O surgimento das primeiras civilizações e a continuidade da fé. A dispersão de Babel deu origem às diversas nações e povos da Terra, cada um com sua própria língua, cultura e identidade. Os descendentes de Sem, Cam e Jafé se espalharam por continentes, dando início às grandes civilizações antigas. A humanidade, apesar de sua divisão linguística, continuou a se organizar, construir cidades e desenvolver sociedades complexas, preenchendo a Terra como Deus havia originalmente ordenado. Contudo, à medida que as nações se espalhavam, a idolatria e a queda moral ressurgiam. Em vez de adorar o Deus único que os havia salvado do dilúvio, muitos povos começaram a criar seus próprios deuses, ídolos feitos por mãos humanas, e a se envolver em práticas pagãs. A memória do juízo divino se desvanecia e a escuridão espiritual voltava a cobrir a terra, preparando o palco para o chamado de Abraão e o início de uma nova aliança. Apesar da idolatria generalizada, a linha de fé não foi completamente extinta. Através de Sem, o filho abençoado de Noé, a verdade sobre o Deus único foi preservada por algumas linhagens, preparando o terreno para a chamada de Abraão e o surgimento de uma nação dedicada a Deus. Assim, mesmo em um mundo que se afastava, a semente da fé verdadeira era mantida viva por um remanescente. A história do pós-dilúvio nos mostra a complexidade da natureza humana e a fidelidade de Deus em meio às falhas. De Babel à formação das nações, vemos como a soberba e a idolatria se espalham. Mas a chama da fé nunca se apaga. Mas qual a mensagem final de tudo isso para a nossa vida e para o nosso mundo hoje? E o que as lições de Noé e da nova humanidade nos ensinam sobre recomeços e a soberania de Deus? Não perca a mensagem final. Assista até o fim. Lições atemporais do recomeço. A história pós-dilúvio é um testemunho inquestionável da soberania de Deus sobre a criação e a história humana. Ele é o juiz que purifica, mas também o Deus fiel que estabelece uma aliança eterna, mesmo diante da persistência do pecado humano. Sua capacidade de transformar a destruição em um novo começo é um pilar da nossa fé, mostrando que seu plano prevalece sobre todas as adversidades e falhas. A saga pós-dilúvio também nos lembra que as ações humanas, sejam elas de obediência, como Noé construindo a arca, ou de desobediência, como o desrespeito de Cã ou a soberba em Babel, têm consequências profundas que moldam o destino. Mas, mesmo diante das falhas, a história de Noé e o arco-íris nos ensinam sobre a capacidade divina de oferecer um recomeço. A cada amanhecer, há uma nova chance de viver em alinhamento com a vontade de Deus, aprendendo com os erros do passado para construir um futuro melhor. A história do renascer da Terra é, em sua essência, uma mensagem de esperança e propósito. Ela nos ensina que, mesmo após as maiores adversidades e purificações, a vida tem a capacidade de florescer novamente sob a soberania e a misericórdia de Deus. E que, como parte da nova humanidade, temos a responsabilidade de honrar a Deus, viver em retidão e expandir sua glória por toda a terra, cumprindo o propósito de nossa existência. Chegamos ao final da nossa jornada pelo renascer da Terra, a incrível história da vida pós-dilúvio. Espero que esta narrativa tenha revelado não apenas um evento bíblico, mas profundas verdades sobre a justiça, a misericórdia e a fidelidade inabalável de Deus, mesmo diante das falhas humanas. Que a história de Noé e o recomeço da humanidade inspirem você a viver com propósito, a honrar a Deus em suas ações e a confiar em seu plano, que sempre prevalece. Primeiramente, agradecemos a Deus pela oportunidade de levar conhecimento e muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Sua dedicação é o que nos motiva a continuar. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos. Dê um like para sabermos que estamos no caminho certo.
e deixe sua opinião nos comentários abaixo. Sua interação faz com que o vídeo alcance mais pessoas, formando uma comunidade de fé e aprendizado. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.